Vamos continuar da onde nós paramos no primeiro vídeo, a respeito de entender quem somos nós nessa jornada. Então, tratando de crescimento espiritual, é com Deus e em parte conosco. E já desenvolvimento humano, envolvimento na área de trabalho, de cursos com diploma, isso é conosco. Vamos lá. Você vai à igreja, professa sua fé, 2 ou 3 dias na semana, não sei. Vamos usar por média 3 vezes na semana. E aí, quando sai de lá, vai para a sua rotina, vai para o seu dia a dia, vai para a sua noite. No dia seguinte, o que é que você faz? Porque você precisa de renda, você precisa de recursos. Ainda mais no Brasil, que as coisas estão desiguais. Não adianta culpar o sistema. Você que precisa fazer o seu ecossistema funcionar. Digamos que você quer tomar um café da manhã que fica na faixa de R$30. Café da manhã. Não falei da tarde nem almoço, falei café da manhã. Porém, você é um obreiro da casa do Senhor. Você é uma obreira da casa do Senhor. Você é um diácono, auxiliar de trabalho, cooperador da casa do Senhor. Uma missionária, uma pastora, uma levita. Levita que a gente fala, vocês entendem o que eu quero dizer. E aí, você cultuou, mas você não trabalha, serviço nenhum de carteira assinada, você não empreende com nada. Mas você quer um café, no mínimo, aí, da manhã por 30 conto, que seria o valor de R$30. Vamos dizer, pão, leite, polenguinho, presunto, queijo, um outro tipo de queijo, enfim, que dá R$30. Você foi na igreja esse dia, sentiu a presença de Deus, isso é bom, graças a Deus. Porém, agora você não tem as coisas que você precisa, básico, como café da manhã. Imagina o almoço, talvez dali uns 50, 70. Porque também tem a janta, né? Tem um culto para ir em algum lugar distante da sua casa, e aí tem um Uber, ou combustível do seu carro, se você o tem, ou até mesmo sua bicicleta, mas está com o pneu furado, você está escangalhado e você ainda não consertou. Tem alguma coisa errada? Tem. Muito errada. Uma coisa é situações que acontecem e a gente precisa consertá-las, resolvê-las, e uma coisa é viver de mesmice, ou seja, repetindo as coisas. Então veja bem, tem coisas que não está batendo, entende? Como é que eu posso servir o Deus que é o dono do ouro e da prata, que tem todo o poder? Eu não estou falando de ser rico, eu estou falando de não ser miserável, porque é impossível. Um Deus galardoador e abençoador, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares espirituais celestiais, mas a gente vivemos aqui na terra e é necessário plantar e colher. Então, é necessário que você venha desenvolver alguma atividade. O que é que você sabe fazer? É bolo? É fazer uma unha? É fazer um cabelo? É cortar um cabelo? É falar com pessoas? Alguma coisa você tem que fazer. Não sei fazer nada disso, não sei, não tenho coragem, não tenho disposição. Vai para o CLT. Não é o que eu recomendo, mas alguma coisa honesta tem que ser feita. E o CLT, por mais que eu tenha meu ponto de vista, ou meus pontos de vista, é
como uma escada, mas eu tenho meus pontos de vista sobre isso. Alguma coisa você tem que fazer, porque você não pode esperar que Deus envie um anjo do céu para te trazer maná quando você precisar, porque não vai trazer. Entende? É uma questão de posicionamento. Posicionar, pôr-se em posição de não deixar mais isso acontecer. Não é ninguém que vai fazer, é você mesmo. Como? Se unindo aos seus valores, aos seus princípios, aos seus ideais. O que vai acontecer? No espiritual vai bem, glória a Deus por isso. Porém, na parte financeira, vai de mal a pior. Algo está de errado, como falei antes. É o quê? É necessário arrumar a casa. Qual casa? A casa aqui do financeiro. Um café da manhã que eu quero banquetear, mínimo R$30, eu não tenho. Um almoço custaria de 50, 70, eu não tenho. Só um almoço. Como é que vai? Faz a matemática disso. Metade disso, de 30, metade de 70. E vê quanto daria por dia. Vê quanto daria por semana. Vê quanto daria por mês. Ou seja, não adianta falar que tem fé se não tiver ação. Não adianta falar que tem obra se não tiver fé. Tem que ter fé e obra. Tem que ter oração e ação. Ou seja, necessário é granjear o talento que você tem, que Deus te deu. Como eu disse, ou fazendo o seu para você, gerenciando o seu tempo, a sua vida e colhendo o fruto disso. Ou ir para o CLT. Para quê? Para não ser pesado para ninguém. Digamos que por mês você é solteiro, solteira, ou casado, casada, e você, independente, vamos expor um valor, tá por baixo aqui. Vamos dizer que o solteiro precisa por mês R$600, suas despesas mensais, com a comida, tá? Assim, básica. Não falando aluguel, não, só comida e a despesa diária. Mensal, R$600. Os casados vão dizer que é R$2.000 por mês. Então, ninguém vai dar esse recurso. E até essa palavra de dar não existe, porque criança ganha as coisas de graça, no sentido que a criança não pode fazer ainda, não sabe. Criança ganha de graça. Não existe nada de graça. Não existe essa situação de chegar no local e achar que vai sair de casa a hora que quiser sair. Você tem que pegar o número na fila do posto de saúde e dar o número 7 horas ou 8 horas. Querer sair de casa 10 para as 7, 10 para as 8. Com certeza, salvaguardando raríssima exceção, ou exceções, vai conseguir pegar o número. Isso é óbvio, porque você já conhece como funciona o sistema. Mesma coisa na vida. Se você não faz o que tem que ser feito, tu vai receber o que você não quer. Porém, não adianta reclamar, porque você está recebendo aquilo que você está semeando. Você quer paz, mas você está semeando coisas ruins. Isso não vai gerar paz. Isso vai gerar conflitos, guerras externas ou internas. Você quer pausas para poder descansar, fazer o que você quer, pensar o que vai fazer, porém você não está fazendo o que tem que ser feito, ou seja, trabalhando, ou seja, vender a sua hora, as suas horas, os seus minutos por uma quantia.
Não importa, como disse antes, eu sou a favor do sistema literal CLT. Porém, é honesto e é o que tem. Se agarra, usa como degrau. Entendeu? Mas o que não pode é ficar reclamando da situação que você se enfiou e vai se enfiando mais e mais dentro dessa situação e vai se colocando num lugar que eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você está nessa situação, ainda que seu pai ou sua mãe não te tenham muito a parte financeira, não pôde te dar colégio particular, possibilidade de você estudar em colégio particular, ou foi para o público, ou não conseguiu chegar no público na idade certa, chegou quase ficando já mais do que adolescente, ou até mesmo já depois de uns 15 anos, enfim. Histórias tristes, todo mundo tem, só muda muitas vezes a casa e o sobrenome, e o tempo, e outras coisinhas, mas no geral, todas as pessoas que não têm esses atributos mínimos de nascer no local de uma família abastada, nascer no local diferenciado geograficamente, falando de Brasil, tá? Tem esses, vou dizer que é privilégio, né? Mas, tirando disso, não adianta contar história triste mais, não adianta chorar, não adianta se lamentar e não tomar decisões. O que eu tenho que fazer para mudar? Tomar decisões. Decisões machuca. Decepciona, frustra. Dói. Vai chorar? Às vezes vai chorar. Vai sangrar? Pode até sangrar. Não necessariamente, mas dependendo, pode até sangrar. Enfim, mas faz parte do processo. Cada um processo que eu ou você escolheu ou vai escolher, tem várias hipóteses. Positiva, que parece negativa, até você encontrar o ponto. O ponto de quê? O ponto de equilíbrio, como se fosse uma balança. Enquanto você não conseguir tirar o peso ideal, ela vai cair para um lado ou para o outro. Depois que você balanceou o peso, é equilíbrio. A vida é assim. Não adianta tentar trazer para si, usando da fé, para viver da fé, forçando a barra. Não. O obreiro é digno do seu salário. Mas aí, salvaguardando alguns casos, esses raríssimos, você imagina uma mulher de Deus, um homem de Deus, que acorda, independente da hora, tá? No Brasil, 2 horas da manhã, para clamar por vendas. Isso 2, 3 vezes na semana. Que hora é meio-dia? Que hora é 3 horas da tarde? Que hora, independente da hora, são horários pausadamente, que visita, que a gente fala visitar, né? Mas que cuida de vidas, vai em presídios, vai em hospitais, vai tratar com famílias em casa. Falando pastor, uma pastora com seu esposo, uma mulher em geral. Vamos dizer que 30% desse tempo, 20% ao longo do mês, da semana, das semanas, do mês, dos meses, do ano, eles estão envolvidos na obra. Então imagine agora uma porcentagem de mais de 50% trabalhando no trabalho secular, de carteira assinada, e ele a cuidar da sua própria vida, das suas coisas de casa, da esposa, do esposo, dos filhos. Fica bem pesado, não fica? Aí essa pessoa já merece receber o salário que ele trabalha. Ele é um zelador de vidas, não de paredes, embora precisa. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é isso, que nós teremos que viver o melhor de Deus aqui na Terra. E como viver o melhor de Deus aqui na Terra se eu não tenho as coisas tangíveis? Eu preciso pegar um ônibus para ir no Rio de Janeiro. Eu vou ver o meu aplicativo
não tem recurso. Vou ver meu cartão de passagem, já passei passagem há muitos dias. Vou, enfim, resumindo, não tem. Mas por que não tem? Eu tenho reserva? Também não tenho. Ou seja, não tem nada. Aí agora eu vou entrar numa luta mental, batalha espiritual da minha mente, para buscar o defeito ou o problema onde está, que eu não tenho esse recurso, não só para isso, como para outras coisas. O café da manhã não é o café que eu queria tomar, o almoço não é o almoço que eu queria saborear.